Fala pessoal do GameCast, voltamos, temporada 2024. Estamos com um convidado aqui, ou um parceiro. Quem que é você? Ninguém sabe quem é você. Quem é você? Ninguém me conhece porque eu sou o Rodrigo do grupo Anime Mendigos, né? Esse nome já diz muito, assim, da relevância que eu tenho dentro do canal GameCast e tal. Eu era um estagiário idoso, né? Aqueles aposentados que as pessoas dão oportunidade. E você fez uma chantagem muito grande comigo para que eu apresentasse com você, porque você não queria fazer sozinho. E aí ele me fez uma proposta e recusava. Ele falou: Rodrigo, vamos fazer um quadro aí que a gente vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Aí eu perguntei pro Meg assim, né? Pô, Meg, mas quanto dinheiro? O suficiente para não cortarem a tua luz todo mês. Aí eu pensei, cara, uma proposta como essa é irrecusável, né, meu? E aí eu tô aqui agora, tá? E esse quadro aqui é um quadro legal, que é o quadro Lista GameCast. Então sempre vai ter uma lista diferente aí. A gente vai ter os convidados também, vai voltar o GameCast, né? Os episódios. Então a gente vai ter os convidados ao vivo fazendo esse episódio, essa lista. Então vai ser bem bacana. E outra, comente, se inscreva no canal. Não concordou com alguma coisa? A ordem tá errada? Tá aí, comenta aí. É importante também dizer que essa é a nossa opinião sobre a lista, né? Então a galera pode participar também, falando sobre a lista deles, a opinião deles, se concorda, não concorda. É simplesmente a nossa opinião tirada né, do Google. Então é isso aí, ó. Esse é o nosso novo quadro. Então se liga aí na vinheta aí do nosso quadro Lista GameCast. E antes de começar essa lista aí, pessoal, temos nossos parceiros, como a Imenso aí, ó. Pensou em acessórios bacana, com a qualidade sensacional, já sabe, né? Imenso aí, ó. Aqui no link da descrição, seja um revendedor da Imenso, seja um parceiro da Imenso, ou seja um comprador dos produtos da Imenso. São headsets, games sensacional. E falando em game retrô, aqui no meio aqui, produção, ó, que legal aqui, ó. Que bonitinho. Que top, né? É game retrô, é game aqui, ó, da Prime Arcade, nossos parceiros também, que apoia esse canal. Então, pensou em game retrô, tem o link na descrição, tem o site também. E explica que isso aí não é só um enfeite, não. Isso é um videogame com mais de 21 mil jogos. É mais de quase 22 mil jogos. Então, é parceiro nosso aí, é Prime aí, apoia o canal, tá? Tem a Popcorn English Online. Vamos aprender inglês? Vamos aprender com a Popcorn English Online. Também tem link na descrição. Os top 10 games mais importantes da história. Mais importante por quê, Rodrigão? Então, explicando que são os mais importantes para a indústria. Aqueles que revolucionaram a coisa toda. Não é o mais querido, não é o mais vendido. São os videogames mais importantes na história da indústria do videogame. E começando esse primeiro episódio aí do Lista Gamecast, né? 10º seria o Neo Geo. Por que o Neo Geo? A importância do Neo Geo para a indústria é muito, muito grande. Por quê? Porque foi o primeiro videogame que realmente trouxe a experiência do fliperama, do arcade, para dentro de casa. Então, assim, não havia diferença. Assim, as diferenças técnicas é só para aquele cara muito nerd mesmo, assim. Era a perfeição da emulação de jogar o fliperama dentro da sua casa, o arcade dentro da sua casa. Então, o Neo Geo trouxe para o caseiro a experiência do arcade, do fliperama. Então, por isso, ele é o 10º lugar de importância na história do videogame, como console caseiro, videogame. E hoje é um item raro, né? É um E item caro. de colecionador, né? A gente teve até uma live aqui com o tiozão, que ele na brincadeira aí quase vendeu o nosso Neo Geo aí, ó. Tá até quietinho ali, né? Pois é. Ele é diferente, né? O nome é Neo Geo... Deixa eu até... AES. AES, né? Advanced Entertainment System. Exatamente. Lançado no Japão em 1990. Olha só, hein? São 34 anos de Neo Geo já. Quem viu, viu, hein? Tá tiozão, tá veinho. Você falou de esse quadro aqui seria da importância, né, do mercado para a indústria e tudo mais, inovação e tudo mais. O 9º lugar aí, me surpreendeu essa lista aí, né? É o Nintendo Switch, foi feito em 2017. Por que tá nessa lista aí, Rodrigão? A importância e o impacto do Switch para o mercado é que ele conseguiu trazer o híbrido do portátil para o console caseiro. Antes a indústria se dividia, tanto é que se você pegar as listagens que existiam antes do Switch, era dividido entre videogames caseiros e os portáteis. Com o Switch ele trouxe os dois mundos para um aparelho só. Então, assim, a Nintendo, como sempre, eles trouxeram a inovação em primeiro lugar. E o Switch é isso. Foi uma quebra de paradigma dentro do mercado.
E você mesmo é um grande fã do É, eu Switch. falo, o Switch é bem bacana, cara. Jogar um Mario Kartzinho, cara, é sensacional. Você pode jogar com 4 pessoas dentro da sua casa lá e mais online, cara. Então dá pra fazer um baita campeonato. O seu amigo tá lá do outro lado, lá jogando na casa dele, e a sua família jogando junto. E acho que o gráfico, a jogabilidade é sensacional, né? Você tem jogos exclusivos, né? Como o Mario Odyssey, que é sensacional. O Mario Kart da vida, sem falar. Um Zelda, né? Em 2022, aí, eles venderam simplesmente só 105 milhões de unidades, né? Na verdade, o Rodrigo Coelho, que já esteve aqui com a gente no Gamecast, né? Na opinião dele, ainda dá tempo do Switch se tornar o videogame mais vendido da história. Eu tenho minhas dúvidas, mas como ele é um grande fã da Nintendo, né? Vai saber. E é legal aqui, ó, que a gente tá comentando, falando aqui, ó. Você pode pedir essa lista aí, ó. Quais são os 10 mais vendidos de todos os tempos? E o oitavo aí. O oitavo, muita gente nos anos 80 e 90 foi fã desse videogame, é o grande Mega Drive, ou Genesis O Meguinha americano. era da hora, hein? A mesma proposta que eu falei sobre o Neo Geo veio antes com o Mega Drive. Só a diferença entre os dois é que o Mega não conseguia emular perfeitamente os fliperamas da Sega, mas ele conseguiu trazer uma evolução gráfica gigantesca para o mercado da época. Saiu da geração 8 bits com gráficos muito simples de pixel para gráficos muito mais complexos e com várias camadas para os 16 bits do Mega Drive. Sem contar as várias engenharias que existem dentro desse aparelho, que em 1988 simplesmente fizeram as crianças pirarem. E diferente da Nintendo, que sempre trabalhou um lado mais infantil, o Genesis, o Mega Drive, desde o início, teve essa proposta de ser um videogame tanto para criança quanto para o adolescente quase adulto. Então, toda essa diferenciação de jogos mais violentos, mais sérios, vieram com o Mega Drive. A gente teve uma aula aqui, em algum dos episódios aqui, com o Diego, o colecionador, né? O cara simplesmente é o maior colecionador de Mega Drive. Tudo Tudo que tem você no Mega imaginar Drive, de Mega Drive, o cara tem. E o que você falou, né? A inovação do Mega Drive é sensacional, porque tem muitas coisas. E fora que você tinha sempre um amigo seu que tinha um Mega Drive, e tinha um Sonic, e você queria jogar Sonic, e você tinha um Super. Então o gráfico era... E era importante, o Sonic marcou a geração 16 bits exatamente, que foi a primeira vez que se viu um jogo tão veloz, com uma velocidade tão grande de processamento quanto o Sonic, né? Demorou muito tempo para a gente ver outros jogos que tinham uma velocidade de gameplay, de processamento que o Sonic trouxe, né? Show de bola. Se você chegou até agora, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí, ó. Dê sugestões, comente, tá certo, tá errado, essa lista tá ordem, tá errado. O que você mudaria nessa lista? E é só a nossa opinião, né? É. Então, assim, como diz o Luigi, pode censurar na edição aí, o editor empregado de todos aí, ó. A gente foi formado na Unicu. Então, assim, é informação tirada do Google. Boa. Boa cumprimento. O sétimo é o Nintendo Wii. O Nintendo Wii, muita gente vai protestar, né? Pô, novamente a Nintendo, novamente, novamente um aparelho que tem coisas com movimento, etc. Mas, novamente, após o Nintendo 64, após o fracasso do GameCube em vendas, a Nintendo apostou em inovação. Numa época onde a Sony e a Microsoft disputavam o mercado através dos melhores gráficos, a Nintendo apostou na criatividade e em levar um aparelho que atendesse a família como um todo. Ela não queria um videogame para apenas os viciados em games, para os fãs de videogame. Não, ela queria um aparelho que fizesse a família inteira querer jogar. E a revolução que o Nintendo Wii trouxe foi exatamente essa. Através dos seus controles com sensor de movimento, foi uma criatividade muito grande nos games. Então, a gente tinha games de cozinha, de luta, de espada, de corrida. Já existia tudo isso, mas não existia com o jogador participando através de movimentos. Então foi a primeira vez que você via o vovô querendo jogar para fazer exercício, por exemplo. O Wii Fit é sensacional. Você pega, por exemplo, o de boliche lá, né? Quantas famílias, quantas exatamente. festas o pessoal, não, vamos jogar aquele de boliche e tal, sei lá. Mas a importância é que trouxe novamente o senso de família participar. Todos. Não era mais simplesmente um videogame, era para todos. Não era só para a indústria dos games. Então, novamente, a Nintendo revolucionava com uma nova proposta, tirando a fachada de simplesmente jogo para um aparelho que pudesse atender todos os gostos, todos os tipos e todas as idades. E por isso, o sétimo lugar é para o Nintendo Wii.
cara, a interatividade dele, o Wii Fit que a gente comentou, o Wii Sports, que O era o do esportes, boliche, vários jogos que tinha, o boliche. E maneiras criativas de usar o controle de movimento, coisa que nem a Microsoft conseguiu fazer a longo prazo e nem a Sony conseguiu depois. Tá? Bom, falando em Sony, o 6º lugar aí vai dar uma treta, porque muita gente vai falar que ele deveria estar mais um pouquinho lá pra cima, teria que pegar um pódio, talvez. Como eu disse, a nossa lista, ela foi feita pelo impacto na indústria. Então as pessoas têm que entender que não é o gosto pessoal, não é o seu coraçãozinho gamer, não é a sua torcida organizada por Xbox cachista ou sonista PlayStation. Não. É o impacto na indústria. E o 6º lugar é? PlayStation 2 ou PS2, né, cara? Esse aí é muito querido por muita gente, né? E é o videogame mais vendido da história até o momento, né? Até o momento? Até o momento. O Nintendo Wii vendeu 101, né? E o Play foi 155 milhões. 150, então, é muita coisa. E sem contar que a média de duração de um videogame por geração é de 7 anos. O PlayStation durou de 2000 até 2014 lançando jogos. Então foi a primeira vez que um videogame ele quebrou barreiras. Ele tinha jogos sendo produzidos para ele quando estava saindo o PlayStation 4. Então o impacto desse videogame na indústria foi monstruoso, porque simplesmente a Sony trouxe uma proposta que era liberdade total. Você quer fazer um jogo violento? Você quer fazer um jogo sobre assalto? Você quer fazer um jogo de terror? Você quer fazer um jogo para criança, para adulto? Tudo era permitido dentro do PlayStation 2. E o avanço gráfico que ele trouxe em relação ao primeiro PlayStation deu margem e criatividade para as empresas trabalharem. E ele tinha uma vantagem muito grande sobre todos os seus concorrentes, que a Sony criou um kit de programação simples de se usar. Então as empresas tinham facilidade em criar e converter jogos para PlayStation 2. E isso é uma realidade tão grande que graficamente ele não era um dos melhores da geração. Na verdade, ele ficava atrás do Xbox, ficava atrás do GameCube graficamente. E algumas pessoas, eu não concordo com isso, mas alguns técnicos de internet dizem que até mesmo o Dreamcast graficamente poderia ser mais poderoso do que o PlayStation 2. Eu não concordo com isso, mas tem muito cabeçudo nerd que diz que sim. E mesmo ele não sendo o melhor aparelho gráfico da época, ele dominou o mercado pela liberdade que a Sony deu às empresas, o plano de negócio que ela trouxe de vendas e divisão de lucros com essas empresas, e também a questão de todo um mercado que ela já carregava com o nome PlayStation anteriormente. Lembrando que antes do PlayStation 2, o normal era cada geração de videogame mudar de nome. Então a gente teve o Nintendo, a gente teve o Super Nintendo, a gente teve o Nintendo 64, mas a Sony não. A Sony fez questão de manter o nome. Foi a primeira vez que uma empresa falou, não, ninguém vai criar nomes novos. A partir de agora, o nosso videogame se chama só PlayStation. Você pega um GTA da vida, GTA San Andreas, graficamente falando, até hoje é um jogo muito querido por muita gente. Um Shadow of Colossus, por exemplo. God of War, tem que falar, né? São só jogos, assim, que a gente tá falando aqui, só citei aqui 3 jogos. Metal Gear. Então são muitos jogos. Dezenas. Até pode fazer a lista, top 10 PlayStation 2. Já vai colocando nos comentários aí qual tem muita lista. Tem muita lista pra fazer, né? E, em quinto lugar, é um portátil. Surpreendeu muita gente. Sim. Game Boy? Eu fiz questão de colocar um portátil dentro dessa lista, exatamente porque, como eu disse, o Switch veio e quebrou o paradigma que existia. Listagens de videogames caseiros, listagens de videogames portáteis. O Game Boy ele tem uma importância para o mercado gamer, porque ele levou o jogo para dentro do bolso do cliente. As crianças, principalmente no Japão, elas levaram muito para o seu cotidiano o videogame graças ao Game Boy, que acabou depois se espalhando pelos Estados Unidos. A função que foi criada depois do cabo link para 2 jogadores poderem disputar uma partida simultânea, que era inovador para a época. E além de trazer uma biblioteca de jogos gigantesca, herdada do Nintendinho, do NES e muitas conversões do Super Nintendo, fizeram que, além de inovador para a época, o Game Boy já vinha com todo o histórico de bons jogos que a Nintendo já tinha. Tudo isso na palma da mão, com uma bateria que durava muito. Tudo bem que tinha uma iluminação horrorosa,
que dependendo do momento do dia você não enxergava nada naquela tela, mas para as crianças que nunca tinham visto nada parecido, era fantástico, era muito inovador, pela revolução, pela quantidade. E lembrando que muita gente não jogava videogame, mas quando teve a opção de bolso, muitos adultos começaram a jogar por causa disso, trouxe uma expansão do mercado. Por causa disso, a importância, e depois criou todo um mercado de videogames portáteis, que depois veio a geração Game Boy Advance, a própria Sony veio com o seu PSP, PS Vita. Então, por ter criado uma nova linha de mercado, é merecedor que o Game Boy esteja em quinto lugar dessa lista. É legal os jogos que tinha, né? O Pokémon na época foi sensacional. Acho que deve ter sido um dos jogos mais vendidos. Né? Tem o Tetris, né? Sem contar isso inovação também, né? Um dos jogos mais vendidos da história, Pokémon, surgiu dentro. A proposta surgiu simplesmente por causa do Game Boy. Não teria sido pensado se tivesse sido um videogame caseiro. A proposta dele foi exatamente por causa do portátil, a ideia das crianças compartilharem os Pokémons através do cabo Link e tal. Então, é outra marca que o Game Boy deixou aí no mercado. Bom, acho que alguém vai deixar no comentário que essa lista foi feita pelo Coelho, né? Porque o quarto colocado é Nintendo de novo, velho. Super Nintendo! As pessoas têm que entender que nós estamos falando de importância de mercado e revolução. E a Nintendo, ela tem uma importância muito grande para o mercado, e o Super Nintendo precisava estar nessa lista. Não só pela quantidade de vendas, mas pelo avanço tecnológico que esse videogame trouxe. Porque diferente do seu concorrente, que era o Mega Drive, o Super Nintendo ele trouxe uma tecnologia que até hoje, pelos especialistas, ela é dita como genial. Porque o aparelho tinha todo o seu processamento, só que os cartuchos permitiam o uso de chips que melhoravam gráfico e som. Então tem os famosos chips da Sony, a Sony, hein, gente? Que depois virou concorrente. Tem os famosos chips da Sony que iam dentro dos jogos e melhoravam a trilha sonora dos games, os efeitos sonoros. A própria Nintendo tinha os chips gráficos que permitiam gráficos 3D numa época que era inimaginável. E a gente pôde ver coisas como Star Fox. Então, o Super Nintendo, além do avanço gráfico que o próprio aparelho trouxe para 1990, apenas 2 anos depois do concorrente Mega Drive, ela ainda trouxe esse avanço que não dependia simplesmente do aparelho. Através do cartucho, você poderia dar um upgrade gráfico para o aparelho. Então é como se a Nintendo tivesse criado a sua própria placa de vídeo para melhorar o seu videogame. Então é revolucionário, vendeu horrores, e quem é brasileiro e viveu nos anos 90 sabe. A maioria das crianças tinha Super Nintendo. Não é à toa que vendeu 49 milhões de unidades, né? Tem os títulos, né? Mario World, tem o Donkey Kong, tem o Metroid, tem vários jogos que com certeza você deve ter jogado, ou pelo menos ter visto na vida, né? Então, pode colocar no comentário qual jogos desse aí que você jogou do Super Nintendo aí. Manda sua lista aí, ó, do Super Nintendo. E por que você concorda ou discorda dessa lista? É importante, né? Vamos trazer argumentos, não pode ser simplesmente torcida organizada. Eu odeio o Super Nintendo, eu gosto do Meguinha. Agora é o top 3, hein? E aí você falou de concorrência, falou chip da Sony. Quem tá o terceiro? Play 1. PlayStation 1, conhecido lá fora como PSX, né? Na sua abreviação. PlayStation, lançado em 1994. A lendária frase na E3 de 1994. O preço, $299. O presidente da Sony foi lá e quebrou o mercado, porque estava especulando que o videogame ia custar $400. Ele chegou lá e jogou o preço lá embaixo. A revolução do PlayStation simplesmente mudou o mercado. Porque mesmo com as propostas tanto do Mega Drive quanto do Super Nintendo, até aquele determinado momento, videogame era uma coisa de criança e adolescente. Chegava a fase adulta, o normal seriam as pessoas largarem os games porque tinha-se uma visão muito infantilizada do mercado. A Sony veio, quebrou o paradigma e falou: a partir de agora, videogame é uma questão de cultura popular, cultura pop. Então eu quero jogo sobre tudo. E eu dou liberdade total para as empresas para criarem jogos. E ela fez alianças com várias empresas, deu fatias do mercado de lucros para essas empresas pela primeira vez.
a Nintendo vinha de todo um monopólio de que ela determinava a quantidade que cada empresa poderia receber por cada jogo vendido. A Sony veio e aboliu e falou: ó, vem para cá que eu te dou liberdade e ganhos. E graças a isso, nós vimos uma revolução, não só gráfica com o 3D, porque o 3D ainda era de games, vinha muito a questão do PC. Ela trouxe para dentro dos videogames essa questão do 3D. Já existiam outros videogames 3D na época, 3DO, Sega Saturn, mas graficamente a maestria veio com o PlayStation. E aí a gente vai ter jogos icônicos como o próprio Metal Gear Solid Snake. Gran Turismo, hein, cara? Você é louco. Tivemos Final Fantasy VII, que foi a primeira vez que se teve a sensação de assistir um filme jogando um game. E a gente teve outras evoluções como Driver, que depois influenciou a Rockstar para mudar graficamente GTA e transformar GTA o que é hoje. E tudo isso surgiu lá no PlayStation, graças à liberdade que a Sony deu às empresas e graças ao plano de negócio que ela trouxe. E a curiosidade que muita gente sabe, né? Mas a curiosidade é que, na verdade, o projeto PlayStation era para ser um acessório do Super Nintendo. Era para ser um acessório que rodava CDs no Super Nintendo. E aí a Nintendo deu uma baita de uma rasteira na Sony, fechando o mesmo projeto com a Sharp na época. A Sony, se vendo traída, jurou vingança. E a sua vingança teve nome: PlayStation, a revolução dos anos 90. Pô, esse controle aqui, cara, foi inovador, né? O analógicozinho, vibrar, né? É sensacional esse controle aqui, é top demais. Memory card, você salvava nas fitas, mas quando a fita era original, né? Memory card, foi coisas que inovaram. Bacana. Eu acho que os acessórios, né? Ficou mais acessível, volante, né? No Gran Turismo, você jogar. Teve um boot tap, até tinha nos outros Sim. games também, mas acho que os valores mais abaixo. É, Teve muitos acessórios legais, a pistolinha, né? Que é você que jogava. como o videogame vendeu muito, então as empresas queriam participar dessa festa, né? Todo mundo queria ter um pedacinho do mercado. Então, acessórios, games de todos os tipos, todo mundo queria estar no PlayStation. Como foi citado o Final Fantasy VII, uma outra curiosidade é que o Final Fantasy VII foi pensado para o Nintendo 64. Mas quando a Nintendo escolheu o uso de cartuchos para o 64, a Square desistiu, porque ela já tinha o plano de usar filmes durante o game, e isso não seria comportado dentro de um cartucho. E aí, quando ela soube do projeto da Sony, em mídia de CD que cabia muito mais memória, ela largou a Nintendo, foi pro PlayStation, e a revolução aconteceu. Bom, e o segundo colocado aqui nessa lista aqui, ele é o NES, né? É o famoso Nintendinho, né? Nintendo Entertainment System, lançado em 1985. Esse videogame salvou o mercado dos games. Por quê? Quando o Atari chegou no seu auge, teve toda a expansão do mercado dos games, ficou popular, principalmente nos Estados Unidos, toda a família ter um videogame em casa, a Atari não deu a atenção que merecia ao negócio. Então, em vez de prestar atenção na qualidade dos jogos que estavam sendo feitos, ela estava mais preocupada em contar notas de dólar. E com isso, a qualidade dos jogos decaiu muito. E houve um grande breakout no mercado dos games. Porque as pessoas começaram a perder a segurança de que comprar um jogo ele teria qualidade, ele valeria a pena. Tem o famoso caso do jogo ET, que foi feito às pressas para ser lançado junto do filme. Uma pessoa só programou o jogo, uma pessoa, na importância de um título que era um dos filmes mais importantes da época. E o jogo saiu uma caca, um lixo. Tanto é que ele encalhou nas lojas, se criou uma lenda que ele tinha sido enterrados milhares de cópias desse jogo no deserto da Califórnia, e quase 25 anos depois se descobriu que era verdade, se descobriu o local que foi enterrado e realmente existiam milhares de jogos encalhados que a Atari tentou se livrar e foram enterrados no deserto. Tudo isso fez o mercado de games na época quebrar. Perdeu-se a confiança no mercado, as empresas não queriam mais apostar nos videogames, as pessoas não queriam mais comprar videogames. E aí a Nintendo que ela fazia cartas, sabe, baralho. Ela começou a ir pro ramo de eletrônicos com fliperamas
E aí ela, vendo a oportunidade de mercado, ela pensou, por que não converter nossos fliperamas de sucesso, como Donkey Kong, para algo caseiro e aproveitar esse espaço de mercado que a Atari deixou livre. E aí a Nintendo apostou em tecnologia, novamente Nintendo inovando, e aí criou o grande Nintendinho 8 bits. E que, graças a essa oportunidade que a Nintendo aproveitou de ocupar espaço, as empresas que tinham perdido a confiança no mercado se arriscaram num videogame japonês que tinha muito mais potência, muito mais espaço de memória e puderam usar da criatividade para criar jogos cada vez melhores. Então veio o Mario Bros nessa época, veio o Metroid, Castlevania surgiu dentro dessa linha. Então todas as linhas clássicas de jogos de videogames da Nintendo surgiram nessa época do grande salvador do mercado dos games, Nintendinho. Tá vendo? Gamecast é cultura. Você tá aprendendo. É uma aula aqui, ó. Esse top 10 aí, ó. É uma aula. A gente vai encerrar, que não poderia faltar, né? Muita gente tá falando, não, os caras não vai esquecer, né? O número 1, acho que o principal aí, um dos principais aqui, é o Atari. Então, conhecido como o Atari 2600, porque a Atari ela produziu vários projetos diferentes, né? Mas o mais famoso foi o Atari 2600 e foi a primeira proposta caseira popular de videogame. A gente teve o Odyssey, tivemos outros aparelhos que surgiram antes, mas o primeiro videogame caseiro que tinha um gráfico potente e um modo de jogar fácil, simples de entender, surgiu com o Atari. Na época, os criadores tiveram o cuidado realmente de pensar um videogame não só como um aparelho de diversão, mas como um eletrônico que toda a família tivesse a intuição de jogar, como jogar. Alavanca, o botãozinho simples. Simples, direto e objetivo. E a criatividade para se criar os jogos, mesmo com capacidade gráfica e espaço de memória, se despertou nessa época. Então, assim, você era um nerd, você era um cara cabeçudo, CDF, e estava dentro do ramo dos eletrônicos, era muito chato programar computadores, mas era muito interessante programar jogos. Então, a gente teve caras que hoje são lendas vivas que surgiram nessa época. Steve Jobs, o criador da Apple, revolucionário da tecnologia, ele surgiu criando jogos para Atari. Então, vários caras importantes do Vale do Silício, eles viram como oportunidade de usar seus conhecimentos técnicos em informática e em eletrônica para trabalhar no ramo dos jogos graças à Atari. E com isso, houve um boom criativo e graças a isso, a Atari levou para a casa das pessoas o que era a diversão de jogar videogame, que antes só se conhecia através dos fliperamas e dos arcades. E por causa disso, de ter criado um mercado caseiro de videogames que antes era embrionário, ela trouxe a questão de popularizar. Na minha opinião, a Atari merece o primeiro lugar. Show de bola. Então, Rodrigo, o Atari também teve uns jogos legais, né? Teve o Pac-Man, o Enduro, Pitfall, você é louco. Então, assim, é uma lista muito grande de jogos, né? Se a gente for comentar todos os jogos do Atari aqui, a gente ficaria com bastante tempo. E você pode fazer a nossa lista também, a lista top 10 jogos do Atari. Pode fazer, já vai colocando nos comentários qual lista que você quer fazer aqui. Curtir o nosso episódio aqui. Fala, se concorda, se discorda. Não gostou do 10º lugar, não gostou do 2º lugar? Fala aí. Não gostou da lista nenhum? Não gostou dos apresentadores? A gente troca também. Então, você tá sendo convidado a fazer os comentários aqui. Se não é inscrito, se você chegou aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante para nós aqui. Comente, porque vai indicar para mais pessoas. O YouTube vai entender que a gente tá trabalhando aqui, tá fazendo o negócio certinho. É importante pra gente e para o canal continuar aqui. E vamos nessa temporada aí, ter Gamecast novamente, né? Episódios também ao vivo também, né? Tem mais convidados chegando legais aí chegando. Temporada 2024. Vambora, vamos pra cima. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Em breve, novas listas. Dê sugestões de lista pra gente. Esse só foi o primeiro de muitas listas que a gente vai ter lista Gamecast aí, né, Rodrão? Lembra lá da época dos videogames, dos anos 80, 90? Lembra aquele videogame que eu gostava tanto? Ele ficou em tal lugar. Comenta, compartilha com os amigos, manda pro grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da treta, do futebol, manda pra todo mundo. Né? Show de... A gente vai criar novos episódios, né? Vai criar toda semana, a gente vai postar novos vídeos. Deixa sua sugestão de lista sugestões aí. Beleza? Com certeza. Considerações finais? Muito obrigado pela oportunidade. Não vão cortar a luz de casa essa semana, esse mês, no caso. Então,
Acho que no mês que vem estarei de volta. É isso aí, pessoal. Esse é o Gamecast. Eu sou o Meg. Eu sou o Rodrigo dos Animendigos. Valeu, Christopher. Valeu, galera. Valeu, time Gamecast. Tamo junto. Valeu. Falou!